Estamos aqui verificando as conexões e no aguardo do contato com o nosso querido Bruno Freire da Silva, bom baiano, né? Que continua com uma atuação brilhante, tanto na advocacia quanto no magistério, aí em São Paulo. Não é isso? E também no Rio de Janeiro. É uma alegria estarmos juntos, esperando que o nosso querido Bruno mantenha contato conosco. Nós estamos em uma fase, desenhando uma nova fase nesses nossos encontros da manhã, né? Os senhores todos sabem que... Acho que está iniciando. Sei lá. Esse início de atividade de trabalho, para nós é sempre assim, de muita atenção. Caríssimo Bruno, bom dia. Bom dia, Prazer estar com Vinícius. você. Tudo bem? Tudo bem? Prazer todo meu. Alegria toda nossa. Mas eu reitero que tenhamos todos um ótimo dia, não é isso? Na paz do Senhor. Nós estamos sob a coordenação da nossa querida Tereza Narras, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, está fazendo um novo desenho para esses nossos cafés da manhã. Aí agora nós temos aquilo que foi denominado Espaço do Autor. Os nossos acadêmicos e convidados vêm e discutem sobre livros lançados por eles ou lançados sob a coordenação deles. Hoje nós temos a alegria de receber o caríssimo Bruno Freire da Silva, baiano, mestre, doutor pela PUC de São Paulo, professor adjunto de Direito Processual da UERJ, que é titular da cadeira 68 na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Querido Bruno, bom dia. Nós o acolhemos com muito carinho, respeito e admiração. E, ao conceder a palavra, eu já peço-lhe que diga o que o motivou a escrever essa obra, que será apreciada hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos aí, bom dia aos confrades aí que nos acompanham. Eu já vi aqui a confreira Tereza, o confrade Douglas Alencar, os demais aí, colegas que sempre estão presentes aí nos nossos encontros da academia. Parabenizo a Tereza Narras e a demais equipe da academia por essa iniciativa. É uma oportunidade de o autor divulgar sua obra e congratulo o ministro Reis de Paula, meu confrade Carlos Alberto Reis de Paula, que para mim é um grande mestre. Eu sempre gosto de frisar e repetir. É uma pessoa que eu me espelho muito, né? pela competência, pela ética, pela conduta, pelo exemplo que sempre deu para todos nós mais novos, né? A gente tem que ter espelhos, né? Para a gente buscar aí, se inspirar. E o confrade Carlos Alberto Reis de Paula é uma pessoa que sempre me inspirou muito, de forma que poder inaugurar essa nova sala aí da academia para divulgar obras com Vossa Excelência é uma grande alegria e honra para mim, né? Muito obrigado. Eu que sempre fico muito honrado, Bruno, sabe disso. Pois bem, essa obra é uma obra que ela, na verdade, teve origem, a ideia dela, desde a época que eu estava fazendo a minha tese de doutorado, em 2008, em que eu fiz uma pesquisa de campo para a tese de doutorado sobre a aplicação
do Código de Processo Civil ao Processo de Trabalho. Né? Aqui em São Paulo, eu entrevistei juízes de primeiro grau e desembargadores do Tribunal do Trabalho da Segunda Região sobre a forma de aplicação de algumas novidades que tinham sido trazidas para a seara da execução. Foram 2 leis aí que alteraram bastante o CPC, trazendo grandes novidades na seara da execução. E eu fiz a pesquisa de campo e constatei que não havia nenhuma uniformidade na aplicação do CPC ao processo de trabalho pela magistratura. Então, assim, exemplo, pegava a multa do 475J na época, que hoje é o artigo 523. Se aplica ou não aplica? Metade dos juízes diziam que se aplicava e a outra metade dizia que não se aplicava. Então, essa falta de uniformidade foi uma coisa que me incentivou muito quando da promulgação do novo código, né, em 2015, de escrever uma obra voltada para os operadores do direito do trabalho, analisando artigo por artigo o que se aplicaria e o que não se aplicaria. E meus posicionamentos não foram tomados de forma aleatória de minha cabeça. A obra é muito focada na jurisprudência. Então, eu peguei o que vinha, né, o que a jurisprudência trabalhista vinha aplicando, né, e dei aí a minha opinião, tecnicamente, né, sobre a forma de aplicação, o que se aplicaria e o que não se aplicaria. Então, eu venho fazendo, né, essa obra, o primeiro volume, que é esse que é objeto de nosso encontro de hoje, é a parte geral, que é a parte de introdução do código, né, que é esse livro aqui, que está na 3ª edição já. Depois eu fiz o volume 2, que é sobre processo de conhecimento, e eu escrevi em coautoria com a advogada de Florianópolis, que faz mestrado aqui na USP, a Manuela Rossi, que é esse volume aqui, que trata do processo de conhecimento. Depois eu fiz o volume 3, que é sobre procedimentos especiais, com um advogado de Brasília, que é o Marcos de Oliveira Kaufmann, que é o procedimentos especiais, é um doutor aqui pela PUC de São Paulo. O último volume que eu publiquei, eu voltei a fazer sozinho, que é o volume da execução, que é esse livro aqui, que eu tratei do cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. E eu estou finalizando esse ano o último volume, que é a parte de recursos em processo nos tribunais, que eu estou escrevendo agora, voltei a escrever em coautoria com uma advogada de Minas Gerais, sua conterrânea, que é uma mestre pela PUC de Minas, que é a Natália Xavier, e a gente deve lançar até o final do ano, aí, se tudo der certo. E aí eu finalizo esse projeto, né, de comentar o Código de Processo Civil, artigo por artigo, para o processo do trabalho. 5 volumes, chegaremos. Chegaremos a 5 volumes. Mas, Bruno, esclareça um detalhe. Você está lançando a 3ª edição do primeiro volume, o novo CPC e o processo do trabalho. Fazendo um comparativo, o que mudou da primeira edição, de forma genérica, né? Da primeira edição e dessa 3ª edição que você lançou agora? Há muita coisa, ministro, muita coisa mesmo. Quando eu lancei a primeira edição, inclusive foi a primeira obra a ser publicada a título de comentários do CPC para o processo do trabalho. Logo depois surgiu mais uma obra do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, do Paraná. Então, essa obra que foi assim, a obra pioneira mesmo, porque foi a primeira, não tinha fonte doutrinária, por exemplo, para nortear os meus comentários. E foi uma obra também que foi anterior à reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista ela alterou muita coisa no processo do trabalho, alterou bastante coisa. Então, a primeira edição ainda não tinha reforma trabalhista. Então, para a segunda e terceira edição, eu já fiz uma atualização com a reforma trabalhista, né? Na segunda edição, eu já completei a obra com a instrução normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho, que foi uma instrução normativa que tratou especificamente sobre o tema, né? A instrução normativa número 39, ela veio não de forma exaustiva, porque ela não examinou todos os artigos, mas ela pegou os principais institutos e se posicionou
né? O que aplicaria ao processo de trabalho e o que não aplicaria. Foi uma instituição normativa importantíssima, porque ela efetivamente trouxe um norte para a magistratura, né, de como aplicar. Até houve algumas críticas, porque o ideal seria que a matéria fosse debatida anteriormente nas instâncias inferiores, para posteriormente o Tribunal Superior do Trabalho se manifestar, mas ela teve uma importância assim de grande valia, né? Porque, como eu disse, ela trouxe o norte. E no terceiro edição, já há também uma atualização com a Instrução Normativa número 41, que tratou dos aspectos processuais da reforma trabalhista no que tange ao direito intertemporal. Então, Sim. essa terceira edição, respondendo sua pergunta, né? Comparando com a primeira edição, ela está muito mais atualizada, porque ela trouxe aí, eu já atualizei com o que mudou no processo do trabalho em relação à reforma, nessa heterointegração aí de normas, né, o que se aplica, o que não se aplica, as instruções normativas, né, número 3941 do Tribunal Superior do Trabalho, e deu ainda também para atualizar com a medida provisória que foi do ano passado, de 881, da liberdade econômica, que trouxe aí alguns aspectos processuais no tocante à desconsideração da personalidade jurídica. Então, essa terceira edição é a obra realmente que está aí mais atualizada, né, de todas elas. Você está passo a passo acompanhando a história e sempre junto com as inovações. Aliás, diga-se de passagem, a Edição Normativa 41, que foi na véspera, praticamente, da entrada em vigência do CPC de 2015, teve uma extraordinária importância. Foi, como você bem disse, foi um norte para todos nós. Mas me diga uma coisa, Bruno. Se eu lhe perguntasse, o que você destacaria nesse primeiro volume, né, dessa coleção sua, como tópico importante para a reflexão? Eu considero... Nessa linha de conhecimento de matérias gerais do processo civil em relação ao processo do trabalho. Perfeito, ministro. Eu penso que a parte geral, eu penso que seja o livro mais importante do Código, porque é o livro que traz uma introdução do Código, né? Como o Código vai ser interpretado, né? Traz institutos, os principais institutos do processo. Então, por exemplo, a parte de normas fundamentais é uma parte importantíssima, né? É uma parte que está intrinsecamente ligado ao devido processo legal, que é o princípio maior, né, de todos. Então, as normas fundamentais é uma parte importantíssima do Código, que tem total aplicação no processo de trabalho, na busca, eu gosto aqui de usar sempre a expressão de um processo justo, né? Um processo que se observa o contraditório, a ampla defesa, o acesso à justiça é devidamente respeitado. Então, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente gosta muito de usar essa expressão processo justo, né? O processo é justo quando ele observa as normas fundamentais do processo, quando ele respeita. E aí, você veja que o Código ele trouxe, né, nessa parte de normas fundamentais, ele pegou as garantias processuais, essas garantias processuais do processo justo, que estão na Constituição Federal, e trouxe para o bojo da lei ordinária, né, para o bojo do Código de Processo Civil, no sentido de dar uma maior importância ainda. Olha, precisamos observar essas normas fundamentais, né? Além dessa parte de normas fundamentais, essa parte geral traz também o Instituto do Amicus Curiae, que é importantíssimo hoje no sistema de precedentes, né, judiciais, a parte de atos processuais, tutela provisória. Então, a parte super aí importante, né, para o processo do trabalho. Pois é, Bruno. Aí você, na linha do pensamento do professor Kazuo Watanabe, né, você disse que vocês usam, e, aliás, uma expressão muito adequada, processo justo, e no tema de normas fundamentais, eu vou ao artigo 6º lá
do CPC que trata da questão da cooperação de todas as partes para a decisão, lá está dito, eu me lembrei, decisão justa e efetiva. Esse princípio de cooperação, como é que você o situa no novo ordenamento processual? Excelente pergunta, confrade. Esse princípio da cooperação é um princípio novo, né, aí trazido pelo Código de Processo Civil. Inclusive ontem, acompanhando a live de ontem, que foi com a Tereza, com o professor Daniel Mitidiero, ele falou muito do princípio da cooperação, porque ele escreveu sobre isso. O princípio da cooperação ele é fundamental, no meu entendimento, para a melhor prestação jurisdicional possível. Então, os sujeitos processuais eles devem atuar em cooperação. Então, vou dar um exemplo. Na semana passada, eu ingressei com uma ação, né, patrocinando aí um reclamante pedindo uma reintegração no Rio de Janeiro. E marquei uma audiência telepresencial com o juiz. E o juiz ele me perguntou, tinha várias dúvidas em relação ao caso, e eu fui esclarecendo para ele todas as dúvidas que ele tinha, né, apesar da petição inicial estar ali clara, documentos, tudo, mas para ele poder decidir se ele daria ou não a liminar. Então, isso é trabalhar em cooperação, né? No tribunal, ontem também um exemplo, agendado, entrega de memorial, com o relator, né, ainda sem pauta marcada, né, sem pauta. Então, o diálogo que eu tive com o ministro que ia julgar o meu recurso de revista, também estou trabalhando em cooperação, tirando dúvidas, o magistrado fazendo perguntas, eu esclarecendo, mostrando quando tribunal, onde está o documento, né, porque o Tribunal Superior do Trabalho não vai reexaminar documento, mas mais de uma vez no Tribunal de São Paulo ou do Rio, de eu poder mostrar o documento é esse aqui, ó. O documento está em folha tal. Então, isso é trabalhar em cooperação, né? E, às vezes, cooperação também, aí já é um ponto mais delicado, né? Se há cooperação, eu estou falando da cooperação entre o advogado e o magistrado, se há cooperação entre as partes. A ideia é da cooperação entre as partes. Mas, eu, como sou um advogado contencioso, né? A gente sabe que a gente trabalha com boa fé, com respeito, dentro do devido processo, mas essa cooperação no processo contencioso em que há um litígio é mais complicado. Então, por exemplo, o professor Fred Diego entende que existe, né? Já o professor Daniel Mitidiero estava dizendo que não concorda com a existência dessa cooperação no processo contencioso, né? Eu, como sou militante, eu me posiciono mais na linha do Daniel Mitidiero, né? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Alguns desembargadores aqui de São Paulo criaram uma norma no gabinete de só receber o advogado com outro advogado presente. Eu acho isso muito difícil. Eu acho que obsta um pouco o acesso à justiça. Ele poderia até marcar, fazer o agendamento, comunicar ao outro advogado do agendamento, para se ele quisesse comparecer, ele comparecer. Mas se ele coloca essa regra, olha, eu só vou receber se vier o advogado da parte contrária. Aí eu imagino a situação, eu estou com um pedido para fazer uma constrição dos bens da parte contrária. E eu ligo para o meu ex-adverso e falo, doutor, eu estou com um pedido para bloquear todos os bens do seu cliente, só que para o desembargador me atender, eu preciso que você esteja presente. Então, com base no princípio da cooperação, eu preciso que o colega me acompanhe ao tribunal hoje às 17 horas para poder despacharmos essa liminar, que eu quero penhorar todos os bens do seu cliente. Acho muito difícil, né, ministro, na prática, a gente que é militante, né, Vossa Excelência também que se aposentou, saiu do tribunal, foi presidente do tribunal, hoje está do lado aqui nosso da advocacia, já percebe que é mais difícil, né? Essa cooperação é algo um pouco ideológico, né? O que tem é o respeito, né? A boa-fé processual. Então, essa cooperação entre as partes litigantes, apesar do código buscar, né? Eu acho mais difícil. Eu vejo ela, e aqui eu discordo um pouco do professor Daniel Mitidiero, e me aproximo um pouco mais da posição do Fred. Eu vejo mais essa cooperação no tema das convenções processuais, né?
que eu até falei, entre os pontos aí, os pontos altos da parte geral que a gente está aqui discutindo, estaria dentro do capítulo dos atos processuais, as convenções processuais. Então, numa convenção processual, eu acho que seja mais fácil nós conseguirmos vislumbrar essa cooperação. Quando eu chego para a parte contrária e escolho o perito. Olha, vamos escolher qual vai ser o perito que vai fazer essa perícia? Vamos definir aqui que nosso processo vai tramitar, vai respeitar o duplo grau de jurisdição, vai tramitar até o TRT, porque é muita matéria fática, a gente não vai recorrer para o TST. Vamos fazer uma convenção processual nesse sentido, logicamente, no processo de trabalho submetido ao crivo do magistrado, né, que vai ali analisar se estão presentes, assegurar tudo, se não houve nenhuma situação de gravidade para uma das partes. Então, aqui, nessa seara das convenções processuais, eu penso ser mais fácil nós colocarmos aqui a aplicação do princípio. E aqui eu me aproximo mais do Fred e me afasto um pouco da posição do Daniel Mitidiero. Né? Eu também, Bruno, eu também tenho o mesmo entendimento seu acerca desse princípio da cooperação. Aliás, esse princípio só pode ser aplicado observando-se o princípio da boa-fé, obviamente. E aproveitemos. Que belo exemplo dão os ministros do TST, que, de forma organizada, eles recebem todos os advogados que a eles se dirigem, com tranquilidade e com serenidade. Muito bem, mas nessa linha de normas fundamentais, eu diria a você também, para a reflexão, o estabelecimento da vedação da decisão surpresa, lá no artigo 9º e o artigo 10 do CPC. Qual é a força dessa nova orientação expressa no Código de Processo Civil? Eu acho uma novidade importantíssima dentro dessa seara que falamos aqui, do devido processo legal e da busca de um processo justo. Né? A vedação da decisão surpresa está intrinsecamente ligado ao princípio do contraditório, que é um dos princípios mais importantes do processo. Lá na minha universidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, temos assim um enfoque muito grande no contraditório. São muitos trabalhos de professores, muitos trabalhos de mestrandos, doutorandos, porque é um princípio basilar do processo justo. E o que é que acontece com a vedação da decisão surpresa? Né? A vedação da decisão surpresa. Eu já tive situações de chegar no tribunal para fazer uma sustentação oral, né? Me preparar para a sustentação oral, né, dentro do que tinha sido discutido no processo, e o tribunal julgar, né, extinguir, vamos supor, o processo por uma questão que não foi debatida anteriormente no processo, que seja uma questão de direito intertemporal, um dispositivo novo que era para ser aplicado não era, uma questão da natureza jurídica. No caso que eu tive foi a discussão que o embargo, a arrematação seria um incidente, não ação, e por isso o prazo não se aplicaria ao regramento novo da sucumbência dos honorários advocatícios, que era o que eu estava buscando nesse caso. Era um caso meu pessoal do meu escritório, em que eu buscava fixação de honorários sucumbenciais. Então, você fica, como advogado, vencido ali, porque você não se preparou, você não tem argumentos. Né? A decisão ela traz um argumento que não foi previamente debatido. Então, você fica impossibilitado de influenciar na decisão. E aí tem um link aí também com a fundamentação exaustiva lá do artigo 489, né? Porque a decisão ela deve examinar todos os fundamentos que foram debatidos no feito para que possam influenciar na sua decisão, né? Para que essa decisão esteja devidamente fundamentada. Então, imagine o caso de uma decisão que traz um fundamento que não foi previamente debatido pelas partes, né? E que traz uma decisão surpresa, e isso traz um prejuízo processual enorme. Né? Uma situação assim, de extremo prejuízo para a parte e para o direito. Então, essa novidade do Código, da vedação da decisão surpresa, que está intrinsecamente ligado ao princípio do contraditório, é imprescindível para um processo justo, né? Como vamos falando aqui desde o início de nossa
conversa. É na linha do processo justo mesmo. Bruno, chama minha atenção também o disposto no artigo 12 do CPC, que estabelece a preferência pela ordem cronológica para dispositivo dirigido ao juiz e também para os desembargadores e ministros para proferir sentença ou acordo. Eu acho isso muito interessante, essa preocupação de melhor ordenar o curso do processo dentro do próprio Poder Judiciário. A norma também é uma norma com muito bom senso, né? Que traz aí uma preocupação com a ordem de julgamento dos processos, né? Logicamente, se o processo é mais antigo, ele deve ser julgado anteriormente. A gente tem foi elencado a princípio constitucional a celeridade, né? Então, e no nosso processo de trabalho, a celeridade é um princípio muito caro, porque nós estamos diante de um processo cujo objeto de tutela é um crédito de natureza alimentar, né? Então, é imprescindível essa busca da celeridade. E esse dispositivo, ministro, que Vossa Excelência cita, ele tem justamente esse objetivo de se observar, né, a ordem dos processos, né, para que tenhamos um processo mais equilibrado para as partes. É semelhante à ordem, né, dos precatórios de pagamento, né? A ordem tem que seguir uma ordem, né? Agora, esse dispositivo, que eu não sei se está sendo observado, não acredito que esteja sendo observado. Por que ele não é observado? Porque também eu penso que se deve prestigiar o advogado que é mais que é aquele advogado militante que vai lá, que busca, que leva memorial, que provoca, que não fica sentado na cadeira do escritório, né? Então, eu acho que talvez a gente, né, tenha que observar a ordem cronológica, mas aquela parte que é mais diligente, que é mais cuidadosa, que é mais dedicada, que está ali buscando, né, exercendo o seu mistério, protegendo o seu cliente, também deve ser prestigiada, né? Eu penso assim, né? Não sei a sua posição, Excelência, em relação a essa... Eu acho que aí os interesses devem ser casados, não é isso? E há também aqueles pedidos que têm um caráter de urgência, que hão de ser atendidos, respeitando a própria natureza do pedido. Obviamente, não é isso? Isso importa, não é? Mas, à medida do possível, eu acho que quem tem um processo que já está ajuizado, está em curso, ele, à medida do possível, deve ser atendido com certa rapidez para nós atendermos o princípio da duração razoável do processo de natureza constitucional. Você sabe disso. Ô, Bruno, você, em suas considerações, você, no meu entender, abordou um tema que é muito interessante, que é a questão dos negócios jurídicos processuais. Especificamente, essa questão, no meu entender, está regulada no artigo 190 do CPC. E, salvo melhor juízo, a Instrução Normativa 39 não fez menção ao artigo 190 como sendo aplicável no processo do trabalho. Como você se posiciona sobre essa questão, Bruno? Negócios jurídicos processuais. Esse é um tema, para mim também, que eu tenho me dedicado bastante ao estudo desse tema. É um tema novo, né? O Tribunal Superior do Trabalho se posicionou inicialmente na Instrução Normativa número 39 pela não aplicação, e aí há uma preocupação pela suposta vulnerabilidade, não é, do trabalhador, mas a gente não pode ter essa presunção de vulnerabilidade, né? Me parece que essa presunção de vulnerabilidade, ela pode existir na situação em que de convenções pré-processuais, né, em que o trabalhador ainda está sob a égide da subordinação, ainda está subordinado ao empregador, né? A partir do momento que ele sai
né, que ele não está mais, que o contrato é rescindido, aí nós temos, né, dentro das convenções processuais, já numa fase posterior, eu penso que há necessidade de fazer uma divisão, né? Nós temos e aí eu uso até a divisão adotada pela reforma trabalhista, né? Porque nós temos o empregado hipersuficiente e o empregado hipossuficiente, né? Então, para o empregado hipossuficiente, aqui, essa convenção processual, diferente do processo civil, ela deve estar sujeita ao controle do magistrado, né? Se o magistrado aferir, naquele caso concreto, que por conta dessa vulnerabilidade houve uma convenção processual que trouxe um prejuízo, há um gravame muito grande para o empregado, ele não deve homologar, ele não deve permitir essa convenção processual. Já no que tange aos empregados hipersuficientes, né, aqui já há uma maior liberdade, né, porque, em tese, não há essa vulnerabilidade que justificaria esse controle rígido jurisdicional que eu proponho para o hipossuficiente, né? Mas ainda aqui há necessidade de o magistrado aferir se estão respeitadas, aí vamos voltar lá, as normas fundamentais, né? As garantias mínimas do processo. Se houver alguma violação, por exemplo, de acesso à justiça, em que se limite algo que traga um gravame, um prejuízo num aspecto de interesse público, né? Aqui interesse público no que tange ao processo justo, as normas fundamentais, as garantias mínimas processuais, aqui também, a despeito do empregado ser um hipersuficiente, há necessidade do juiz intervir, não permitindo essa convenção processual, né? Então, essa é a minha posição em relação ao tema. Eu acho seu posicionamento muito adequado e ajustado à realidade processual trabalhista. Porque o artigo 190 do CPC, obviamente, ele parte da premissa de que se trata de direito que admita autocomposição, não é isso? Mas nós temos que respeitar, como você diz, o princípio do processo justo. E a realidade do processo do trabalho é bem diferente do processo civil, de forma genérica. Então, o juiz tem que estar muito atento a isso para poder admitir não só a convenção, mas também o estabelecimento de procedimentos diferentes, né, do previsto legalmente para dentro do curso de uma ação. Ô, Bruno, o novo CPC, a partir do artigo 300, ele cuidou da tutela provisória. Eu acho essa matéria de uma relevância extraordinária, porque é dentro daquela visão, inclusive, da duração razoável da prestação célere em relação à postulação. Estabeleceu uma diferenciação entre tutela de urgência e tutela de evidência. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre essa questão, devido à relevância daquilo que é titulado tutela provisória. Perfeito. Esse tema da tutela provisória, que vem tratado, como Vossa Excelência muito bem colocou, a partir do artigo 300 do CPC, ou seja, está dentro ainda, é a última parte do livro da parte geral, né? É um tema importantíssimo, não só para o processo civil, mas principalmente para o processo do trabalho, né? A gente aprendeu, né, quando a gente começou a estudar processo, se dedicar ao estudo do processo, e aí usando até a expressão do Kazuo Watanabe, né, que a gente precisa ter um acesso à ordem jurídica justa, né? E não basta o mero acesso à justiça, né? Você ter a possibilidade de provocar o poder judiciário para ter uma tutela jurisdicional. Essa tutela jurisdicional ela precisa ser efetiva, né? Precisa ser efetiva. E esse instituto da tutela provisória ele está intrinsecamente ligado a essa tutela jurisdicional efetiva. Por quê? Porque existem algumas situações que, se formos aguardar, né,
cognição necessária, o contraditório amplo, a produção de prova, enfim, para poder decidir, o direito vai perecer, né? Então, é um instituto, e vejam, o direito vai perecer, imagine dentro de uma seara em que esse direito tem natureza alimentar, como é o objeto da tutela do processo de trabalho. Então, assim, a tutela provisória ela é imprescindível para a melhor prestação jurisdicional, a correta prestação jurisdicional. O novo código, ele aperfeiçoou, né, esse instituto, sistematizou o instituto, né, trouxe uma distinção que Vossa Excelência muito bem colocou em tutela de urgência e tutela de evidência, porque não são somente nas situações em que há urgência que há necessidade de uma antecipação de tutela, né? Nós temos situações em que o direito é evidente, né? Então, vamos imaginar o nosso processo de trabalho, o trabalhador que está lá com um FGTS depositado, né? E não conseguiu levantar porque não houve o termo de rescisão, a empresa não fez a rescisão, ele moveu a ação. O juiz vai ter que esperar até, né, o final. O direito dele já é evidente ali, o FGTS está depositado e tem também até urgência, né? Mas o direito é evidente. Então, naquelas situações em que o direito é evidente, né, não há necessidade, ou seja, a parte não contestou, a parte reconheceu o pedido, a parte não impugnou, o juiz já tem que dar a tutela jurisdicional. E aí o tema também fica ligado à possibilidade de sentenças parciais de mérito, que foram até recentemente objeto da regulamentação, né, do Conselho Superior de Justiça, para ser aplicado no processo de trabalho. Porque você tem capítulos daquele litígio, né, temas que já são incontroversos, o juiz já pode sentenciar e antecipar, né? Dentro desse tema, uma novidade da tutela provisória que eu achei bem interessante também foi a tutela antecipada antecedente. Porque antigamente, para se pedir a tutela antecipada, a parte tinha que elaborar a petição inicial. Elaborar a petição inicial. E isso, às vezes, demanda tempo. Hoje é possível você fazer uma petição simples, só pedindo que é objeto da tutela, né? E depois, no prazo de 30 dias, você adita a petição inicial e aduz o seu pedido. Outro dia me procurou aqui, indicado por um grande amigo, um jogador de futebol, sem receber 3 meses de salário. Eu corri, não tenho que ajudar aqui. Eu fiz uma tutela antecipada antecedente, porque se eu fosse elaborar e estudar o direito, né, esportivo, que até não era a minha especialidade, eu ia perder muito tempo. Então, eu fiz a tutela antecipada antecedente para a empresa ser... o juiz obrigar o pagamento desses salários que estavam atrasados, sem eu precisar elaborar toda a petição inicial. Fiz uma petição simples, o juiz deferiu a tutela antecipada, já foi penhorar o valor para poder pagar esses 3 salários aí atrasados. E depois eu ajuizei, depois de 30 dias, aí eu fui estudar, fui ver o direito esportivo, que era algo que eu não conhecia, para poder preparar a ação e propor com os demais pedidos, né? Então, esse tema da tutela provisória é um tema aí realmente relevante para o processo de trabalho. Eu achei muito interessante sua observação sobre esse julgamento parcial do mérito da questão, desde que o processo permita, e fazer menção à regulamentação oriunda aí do CNJ. Muito interessante, é uma matéria que merece, inclusive, uma reflexão. Exatamente pelo atendimento pronto, fazendo com que o processo seja justo. Achei muito valiosa a sua ponderação, Bruno. Ô, Bruno, e um tema que você também já tangenciou, a questão do amicus curiae. Perfeito. Agora consagrado na legislação. Qual a importância do amicus curiae na atuação dos tribunais? O Instituto do Amicus Curiae é um instituto também importantíssimo dentro dessa, que a gente está sempre repetindo aqui, busca do melhor processo, né, do processo justo, do processo efetivo, especificamente dentro do sistema de precedentes vinculantes que foi inserido no nosso sistema. Vejam que hoje nós temos um sistema em que o Tribunal Superior do Trabalho, quando julga um incidente de recurso de revista repetitivo, ou quando ele julga um incidente de assunção de competência, né? Ou quando o Supremo, o Tribunal Federal, faz uma súmula vinculante. Então, são vários temas em que o Judiciário cria precedentes
com força vinculante, com força normativa para todos os demais jurisdicionados. Então, imaginemos que essa fixação do precedente, né, que vai ter uma obrigatoriedade, uma vinculação para todo o país, ele deve ser o mais amplo e plenamente debatido pela sociedade. E aí porque veja, não é legislação, né? Não é a gente escolheu lá deputados que vão fazer. Não. O judiciário vai criar uma norma que vai se aplicar para todo mundo. Então, na criação dessa norma, que é para o caso concreto, mas que vai ter aplicação para todos, né? Vai ter observância obrigatória para todos, né? Lá o artigo 926 do CPC fala que os tribunais devem observar, né, a jurisprudência, mantê-la íntegra, coerente, uniforme. Aí entra o papel do amicus curiae, né, que é a possibilidade que a sociedade tem de que, por meio desses sujeitos processuais, possa integrar o contraditório. E aí nós vamos ter a possibilidade de ter um contraditório mais amplo, que na formação do precedente é fundamental. Né? É fundamental que a sociedade debata o tema. Então, saindo até do processo de trabalho, imagine a decisão do Supremo que vai decidir se é possível ou não a prisão em segunda instância. É um tema de interesse de toda a sociedade. Então, deve ter um contraditório muito mais amplo do que num processo individual, né? Em que há um interesse individual. Aqui nós temos um interesse coletivo, um interesse de toda a sociedade. Então, aí entra a figura do amicus curiae na formação desses precedentes vinculantes, em que há a possibilidade de debater. Eu mesmo, como advogado, já fui contratado mais de uma vez para, por meio de amicus curiae, poder estar aduzindo razões, trazendo contribuições, né, memoriais, precedentes, para a formação do precedente vinculante. Né? Então, é um instituto importantíssimo dentro aqui do que estamos falando, de busca de um processo justo, efetivo, uma prestação jurisdicional a mais correta possível, especialmente quando essa prestação jurisdicional vai ter uma eficácia coletiva social para todos. Eu acho que, inclusive, isso se conjuga com o princípio da segurança jurídica, né, Bruno? Se você tem uma decisão que tem uma maior abrangência, isso é bom para a sociedade, é bom para o jurisdicionado. Daí porque a abertura para o amicus curiae permite que o tema seja decidido com maior profundidade, com uma análise mais completa, o que possibilita a aplicação daquela decisão a outras hipóteses semelhantes. Não é isso? Então, acho que a valia é muito grande, não tem a menor dúvida. Nessa linha, Bruno, é que eu tinha até pensado em te pedir para você tecer considerações sobre a questão do incidente de resolução de demandas repetitivas, que está previsto no CPC, né, lá no artigo 976, 987, e que, curiosamente, você sabe disso, né, quando o CPC, e posteriormente houve a revogação do disposto lá na CLT, exatamente por causa da presença dessa nova normatização sobre esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu queria que você explicitasse as suas convicções sobre esse tema. Perfeito. É um tema bem delicado, né? Porque aqui nós temos uma situação em que a Lei 13.015 trouxe o Instituto da obrigatoriedade do incidente de uniformização de jurisprudência, o IUJ, né? E, posteriormente, que era a obrigatoriedade do tribunal uniformizar a jurisprudência antes de ir para o Tribunal Superior do Trabalho. Isso. Né? Os regionais, tribunais regionais. Os regionais tinham essa obrigatoriedade. Então, eu tive mais de uma situação em que eu, fazendo um recurso de revista, eu já abri uma preliminar, conversava com o presidente do tribunal, tem divergência interna aqui no tribunal, entre as próprias turmas sobre o tema. E aí o presidente do tribunal, não, peraí, antes de remeter, eu vou instaurar o incidente para uniformizar. Então, isso tirava uma sobrecarga do Tribunal Superior do Trabalho, cuja função é uniformizar os regionais, não o regional. Né? Então, a extinção desse instituto eu não vi com muitos bons olhos. Né? E aí fala-se, então, agora nós temos o IRDR. Bem, nós temos o IRDR,
né, o IRDR tem algumas vantagens em relação ao IUJ. Uma delas é a possibilidade de participação de amicus curiae, por exemplo, que o IUJ não tinha, né? O IRDR você tem essa possibilidade, mas você não tem mais aquela obrigatoriedade anterior de uniformização, né, no regional. O IRDR surge na busca de uma isonomia processual, de uma segurança jurídica no âmbito daquele regional, quando há multiplicidade de decisões e contraditórias, e há necessidade de uniformização dentro daquele regional, né? Então, é um instituto importante para aquela região, né? Então, por exemplo, é um tema que está bem divergente, que a gente até tem trabalhado na ministra, alguns casos que trabalhamos juntos, se é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de acessão de pré-executividade. Isso é uma... Tem juiz que entende que cabe, tem juiz que entende que não cabe. No Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a Bahia, que é meu estado de origem, né, foi instaurado um IRDR para tratar desse se é cabível ou não. E aí vai eliminar essa dúvida. Só que elimina a dúvida ali, na Bahia, né, regionalmente, né? Então, assim, é um instituto importantíssimo, o IRDR, e aí nós temos o IRRR, que é o incidente de recurso de revisão repetido, né, que no âmbito do TST vai uniformizar a matéria no âmbito todo nacional, né, trazendo uma segurança jurídica plena aí, total em relação a determinado tempo, como nós estamos vendo aí que vem acontecendo, né, acumulação de adicional de periculosidade e insalubridade, outros temas aí de grande relevância nacional, né, sendo objeto do IRRR, cujo IRDR tem um pressuposto negativo, que se a matéria já estiver sendo objeto de IRRR, no âmbito do TST, se tem um pressuposto negativo que aquele IRDR não vai poder ser admitido, não vai poder ser instaurado, porque já a matéria já está sendo uniformizada no âmbito do TST, né? O Bruno, eu queria uma palavra sobre a reclamação. Reclamação, não reclamação trabalhista, a reclamação. Que nós tínhamos uma questão no TST, decorrente da redação antiga. Posteriormente, o Supremo disse que o TST não podia julgar a reclamação, e agora veio no CPC. Eu queria que você fizesse seus comentários sobre essa questão. A reclamação constitucional é um instituto também importantíssimo, né, que já existia lá atrás, quando da reforma do judiciário, da implementação da súmula vinculante, que a reclamação constitucional era necessária quando havia descumprimento da súmula vinculante, né? Ela está ligado ao respeito ao que é decidido pelos tribunais superiores, na jurisprudência dos tribunais superiores, para se fazer cumprir, né? E com o sistema de precedentes vinculantes, ele ganhou novo fôlego, porque ele é um instrumento previsto para a hipótese de descumprimento do precedente vinculante, né? Então, é um instrumento de extrema importância nesse sistema de precedentes vinculantes, né? Para fazer valer esse sistema de precedentes vinculantes. É imprescindível, né, a reclamação constitucional. É um instituto pouco explorado na doutrina, né? Eu recomendo o livro do nosso confrade, ministro Cláudio Brandão, que tem uma obra belíssima sobre reclamação constitucional. Verdade. Uma obra com profundidade. Pioneira. Né? Obra pioneira, diga-se de passagem. Obra pioneira. Isso hoje, ministro, está cada vez mais difícil. A gente ver obras que se aprofundam, né? Todo mundo está ficando mais na superficialidade. Eu acho que a correria é muito WhatsApp, é muita live, é muita coisa para todo mundo fazer. Ninguém se aprofunda mais. Fica todo mundo superficial, tangenciando os temas, né? Então, o ministro Cláudio Brandão, ele fez um livro que ele se aprofundou, né? Que ele se aprofunda no tema, e é um livro que eu recomendo aí, quem sabe, né? Fica a minha recomendação para a Tereza chamar o ministro Cláudio Brandão para um próximo encontro aí com o autor, né? Para ele falar desse livro que eu recomendo, assim, li com muito gosto, um livro muito bom, muito profundo. É uma pesquisa acadêmica do nosso querido confrade, o ministro Cláudio Brandão. Ótimo livro, exatamente. Muito bom. Bruno, nós estamos nos aproximando do ponto final de nossas reflexões, maravilhosas, diga-se de passagem. Mas eu queria que você fizesse algumas reflexões sobre o famoso artigo 15 do CPC.
ele em relação à previsão da aplicação subsidiária, lá do 769, né, da CLT. Eu queria que você refletisse isso para nós todos. Eu até me penitencio aqui, porque quando Vossa Excelência perguntou do livro da parte geral, eu falei, né, dos atos processuais, falei do amicus curiae, falei das normas fundamentais e acabei esquecendo o artigo 15, né, que está dentro dessa obra da parte geral, né, que é um artigo importantíssimo que trouxe um novo parâmetro, um novo paradigma de aplicação do Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Por quê? Porque ele trouxe uma nova técnica de aplicação, né? A gente tinha uma técnica de aplicação que era a técnica da subsidiariedade. Então, o processo do trabalho ele se aplicava ao processo civil apenas e tão somente nos casos em que houvesse total omissão da lei trabalhista, né? Então, isso trazia algumas situações perplexas para quem operava no direito do trabalho, como, por exemplo, o artigo da CLT que diz que a penhora na execução provisória ela tramita só até a penhora, né? Enquanto no processo civil nós já tínhamos norma possibilitando atos de alienação em execução provisória mediante caução. E aí não posso aplicar porque é subsidiário. Então, se a CLT trata do tema, nós não podemos aplicar o Código de Processo Civil. Bem, aí o artigo 15 acrescentou a técnica da subsidiária, a técnica da supletividade. O que quer dizer essa técnica? Essa técnica quer dizer o seguinte: quando a lei processual civil se aplica ao processo de trabalho, não somente quando a lei processual trabalhista ela é omissa, mas também quando ela é incompleta, quando ela é insuficiente, né? E isso traz um outro paradigma nessa heterointegração de normas. Lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando saiu o Código de Processo Civil, o chefe do departamento na época, que até escreveu a apresentação desse volume 1, que é o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, nosso querido PCPC, que é o nosso líder lá do departamento de processo, um dos nossos grandes líderes, né? Ele me chamou e como chefe do departamento de processo, né, falou: Bruno, com isso, o CPC vai ser todo aplicado no processo de trabalho, não é mesmo? Eu falei: calma, professor, não é bem assim. A gente ainda tem o 769, que exige a compatibilidade procedimental. Então, a despeito da CLT tratar ou não tratar, nessa heterointegração de normas, nessas técnicas de subsidiariedade e supletividade, ainda há necessidade de compatibilidade do procedimento do processo comum com o processo do trabalho para termos essa aplicação. Exemplo, a multa do antigo 475J na execução, atual artigo 523, que num incidente, né, de julgamento de recurso de serviço repetitivo, o TST fixou precedente vinculante de não aplicação da multa. E por que o TST? Porque, veja, a gente está numa seara de crédito de natureza alimentar. Por que nós temos uma multa no processo civil e não vamos ter no processo de trabalho? Porque há uma incompatibilidade procedimental. Porque no processo civil a parte citada tem 15 dias para pagar. No processo de trabalho ela tem 24 horas. Então, a questão aqui é de legiferenda. Há necessidade de se criar uma lei, se mudar a lei para termos a multa. Então, você tem essa necessidade de... Você tem as técnicas da subsidiariedade, né? Omisso, aplica. Supletividade, incompleto, insuficiente, aplica. E para elas duas, a necessidade de ter a compatibilidade com o procedimento e com os princípios do processo do trabalho. Então, a intervenção de terceiro não tem como aplicar no processo de trabalho porque ele é incompatível com o princípio da celeridade. Quando você tem intervenção de terceiro, uma denunciação a lide, o processo ele para, ele vai, é outra parte, é outra defesa, a cognição fica mais ampla, atrasa o processo. Então, é um exemplo de incompatibilidade procedimental para a aplicação das normas que tratam de intervenção de terceiro no processo do trabalho. O que já era previsto na CLT, não é isso? Antes, no artigo 769, de forma expressa, previa que haveria necessidade de haver essa compatibilidade, de ajuste à realidade. Ô, Bruno, nós já estamos chegando ao final, e eu vou te fazer uma pergunta muito interessante. Aliás, você fez menção ao professor Paulo César Pinheiro Carneiro, até anotei aqui, que é até um dos apresentadores do seu livro, não é isso? Juntamente com o professor Flávio Luiz Yachel, que eu me lembro, ao ler o seu livro, eu até anotei, foi o Bruno, né, a quem nós rendemos as melhores homenagens,
são referenciais no âmbito do processo, do direito, especialmente no âmbito do processo do trabalho, do processo civil. Ô, Bruno, o título de sua obra é assim, o novo CPC e o processo do trabalho. Vamos continuar chamando o CPC de novo até quando, Bruno? É uma boa questão, ministro. Até para explicar, eu prefacei, o Flávio acho que prefaciou minha obra. Eu trabalhei 4 anos com ele na Universidade de São Paulo, fui assistente dele na graduação e na pós-graduação. Daí eu prestei essa homenagem, foram 4 anos. Ele participou de minha banca de doutorado, de minha banca de ingresso na UERJ, e daí ter homenageado ele para prefaciar o livro, como eu homenageei o nosso ex-presidente Valdir Florindo, nosso confrade, que prefaciou o meu volume 3. O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello prefaciou o volume 2, né? É o nosso querido ministro, que temos muita estima. E o meu último volume de execução foi o ministro Fux, que é o decano do meu departamento, o professor mais antigo do departamento de processo da UERJ. Mas só respondendo agora a sua pergunta, o novo CPC ainda é novo? É uma questão bem interessante, né? Porque eu estava preocupado com isso, escrevendo agora o último aluno. Será que ainda é novo? Mas se formos ver na França, isso eu conversando com o professor Heitor Sica, da Universidade de São Paulo, me chamou a atenção. Na França, o Código de Processo Civil francês ficou 15, quase 18, quase 20 anos sendo chamado de novo Código de Processo Civil francês. Então, isso me deixa mais tranquilo para eu manter aí o título da obra como novo Código de Processo Civil, né? Já que nós temos 5 anos, eu ainda considero ele ainda novo, né? Então, eu vou manter o nome na obra, né? Talvez aí uma nova coleção que for escrever, eu não chame mais de novo, mas essa eu ainda vou chamar de novo Código de Processo Civil. A meu ver, na sua obra que você está lançando na 3ª edição agora, muito adequado você manter o novo, porque realmente a obra está cheia de novas ideias, de novas reflexões, posicionamentos novos, em decorrência de nova legislação, nova regulamentação. Ô, Bruno, continuaríamos conversando, mas é momento de partirmos. Eu lhe agradeço muito, foi um prazer imenso estarmos nessa manhã conversando, muito aprendi, muito obrigado a você, e eu lhe concedo a palavra para você se despedir daqueles que nos honram com a audiência, todos, principalmente os nossos queridos confrades e confreiras. Tenha um bom dia, Bruno, e a todos um bom dia. Eu agradeço, ministro, a participação, agradeço todos os confrades que por aqui passaram, vi o Vitor Salino, vi o Vicente Malheiros, vi o ministro Douglas, vi bastante confrades aqui acompanhando, o que me honra muito, né? Desculpem aqueles que eu não estou citando, porque aqui falando e olhando as letrinhas passando embaixo, não dá para a gente gravar todo mundo, mas eu agradeço muito, não só os confrades, como aqueles que estão aí, né, na manhã, acordando cedo, para estar nos ouvindo aqui falar sobre uma obra, né? Todos os colegas, alunos, né? Tem alunos, tem amigos, né? Então, todos aqueles aqui que deram essa audiência para a nossa live aqui, né? A segunda edição do Conversando o Espaço do Autor. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer, ministro, conversar com Vossa Excelência. Sempre para mim é uma alegria, né? Assim, uma honra. Ficaria conversando a manhã inteira aqui, tranquilamente, porque sempre é muito agradável e a gente sempre aprende muito também. E muita gratidão a Vossa Excelência e a todos os confrades aí por essa oportunidade. Muito obrigado, Bruno. Sempre as nossas homenagens às queridíssimas Tereza Narras e Ione Frediano. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia.